A palavra do Senhor vai dizer em Êxodo, capítulo de número 15, versículo 23 ao 27. Diz assim a palavra do Senhor. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, que lhe mostrou um galho de árvore, o qual lhe lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu estatutos e ordenança, e ali os provou. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Olha isso, porque eu sou o Senhor que te sara. Tremendo, hein? Então chegaram a Eli, onde havia 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Esta palavra vai falar sobre as águas de Mara, as águas amargas. A nação de Israel, ela já está aqui em meio ao deserto. Elas já vivenciaram vários milagres da parte de Deus, vários sinais, onde a nação de Israel viu as 10 pragas do Egito, finalizando com o milagre do mar vermelho sendo aberto. A nação de Israel está ao deserto e está diante de águas amargas. Veja o versículo 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se o lugar Mara. O nome Mara significa amargas. É por isso que estava diante das águas de Mara, porque Mara significa amargas. O povo de Israel estava diante do deserto e diante de fontes de águas amargas. E o povo de Israel, eles vão murmurar contra Moisés. Você vê no versículo 24. Vamos entender esse texto aqui. Você vê no versículo 24, que diz assim: e o povo murmurou contra Moisés. Olha isso. O povo murmurou contra Moisés. Deixa eu marcar aqui. E o que é que o povo está dizendo na sua murmuração contra Moisés? Olha isso. O povo diz: que havemos de beber, Moisés? Nós estamos no deserto, diante de fontes de águas, mas nós não podemos beber esta água, porque é águas amargas. O que havemos de beber, Moisés? Essa é a pergunta do povo. E Moisés, o que é que ele vai fazer? Olha a atitude de Moisés, nós vendo no texto, veja. A atitude de Moisés diante da situação que ele está passando, diante da situação do povo, diante da murmuração do povo contra Moisés. Olha o que é que ele vai fazer, versículo 25, veja. E ele clamou ao Senhor. Olha a atitude de Moisés, que é atitude nobre. Ele clamou, olha isso, e ele clamou ao Senhor. Meu Deus. Diante daquela situação de aperto, de murmuração do povo de Deus, Moisés ele vai tomar uma atitude. Que atitude é esta? Atitude de clamar ao Senhor. É exatamente assim que muitas das vezes a gente se encontramos. Você vê que a nação está diante de fontes de águas, mas elas não podem
elas não podem tomar aquela água porque é água amarga. Muitas vezes você vai estar diante da situação que você deve estar, mas você não vai poder tomar uma atitude, porque não chegou ainda o momento. Você vai estar muitas vezes numa situação que Deus permite você estar, mas você não vai poder tomar uma atitude diante daquela situação. Mas a atitude que o povo de Israel toma é exatamente diferente, ao contrário da vontade de Deus. A nação de Israel poderia pedir a Moisés sem murmurar, poderia pedir sem reclamar, poderia pedir sem murmurar contra Moisés. Mas não, a nação de Israel, ela pede murmurando contra Moisés. Moisés, que havemos de beber, Moisés? Nós estamos diante desta fonte de água amarga, nós estamos com sede. Mas o que havemos de beber se essa água é amarga? Eita Deus! O povo murmura contra Moisés. Eu já quero deixar uma lição aqui. Em vez de murmurar em situações difíceis, não murmure, mas clame. Se todas as vezes que a gente, em vez de murmurar, clamasse ao Senhor, a nossa vida seria diferente. O nosso agir seria diferente. A nossa situação seria diferente. Se todas as vezes que a gente, em vez de reclamar, de murmurar, clamasse ao Senhor, seria bem melhor a nossa vida. Pode ter certeza do que eu estou falando. O povo murmura depois de ter visto Deus fazer grandes milagres no Egito, depois de ter visto Deus abrir o mar vermelho, depois de ter visto as 10 pragas do Egito, o povo vai murmurar contra o líder, contra Moisés. E Deus está vendo o povo murmurando. Em vez de você murmurar, clame ao Senhor. Em vez de você criticar, ore pelo que você está criticando. Em vez de você falar mal do seu irmão, murmurar contra o seu irmão, ore por ele. Deus nos formou para sermos bênção na vida do nosso irmão, não murmurador. Deus nos chamou para sermos ajudador do nosso irmão, não murmurador, não apontar o dedo, não julgar o nosso irmão. Meu Deus. Não murmure, clame ao Senhor. Deus me trouxe hoje aqui para dizer que você não deve murmurar. Não reclame. Clame. Clame mais e murmure menos. Clame mais e reclame menos. O Senhor se agrada de um coração alegre, de um coração agradecido. O Senhor se alegra de um coração de gratidão, não de um coração murmurador. Quantas vezes você já murmurou por coisa fútil? Quantas vezes você já murmurou por coisa que não tem nem sentido? Quantas vezes você já reclamou por coisas que não tem nada a ver? Meu Deus. Aleluia, Jesus. Glória seja dada em nome do Senhor. Porque muitas vezes nós estamos sujeitos a murmurar. Muitas vezes nós murmuramos até mesmo sem querer. Faz parte da nossa vida, mas
nós devemos entender que nós precisamos agradecer e não murmurar. Precisamos ter um coração agradecido ao Senhor. Precisamos ter um coração alegre diante do Senhor. Não um coração triste, murmurador. Aleluia, Deus Santo e poderoso. Agora veja. Versículo 25, olha que tremendo. E ele clamou ao Senhor. Moisés, em meio daquela situação difícil, em meio àquela situação de aperto, aonde a nação de Israel está murmurando contra ele, a atitude que ele vai tomar é uma atitude sábia. A atitude que ele vai tomar é uma atitude nobre. A atitude que ele vai tomar é uma atitude rica. Ele poderia murmurar contra a nação está murmurando contra ele. Mas Moisés é um exemplo de líder. Moisés, além de ser líder, legislador de Israel, ele também era profeta de Deus. Olha o que é que Moisés fala, veja no versículo 25, ó. E ele clamou ao Senhor. Moisés, ele toma a atitude sábia, a atitude nobre de clamar ao Senhor. Isso nos ensina, meus queridos, que diante das situações difíceis, o que nós devemos fazer é clamar ao Senhor. Diante de situações difíceis, veja isso, o que nós devemos fazer é clamar ao Senhor. Talvez você possa estar passando por umas situações difíceis. Talvez você pode estar passando por situações complicadas. Talvez você pode estar passando por um momento difícil da tua vida. Mas o Senhor me trouxe aqui para falar para você que em meio às situações difíceis da tua vida, você deve clamar ao Senhor. Clama ao Senhor. Lembra do cego Bartimeu? O cego Bartimeu, ele não via nada, mas ele ouvia falar de Jesus. E por ele ouvir falar de Jesus, a fé brotou dentro dele, porque em Romanos 10:17 vai dizer que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra do Senhor. Bartimeu, ele teve fé quando ele ouviu falar de Jesus. Ele não via, mas ele ouvia. E quando ele ouviu falar de Jesus, Jesus ia passando à beira do caminho, indo para Jericó ou saindo, conforme alguns evangelhos. Bartimeu, ele grita: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clama, ali ele está clamando ao Senhor. Ali ele está pedindo misericórdia do Senhor. Ali ele está clamando, ele está numa situação difícil. Por quê? Ele não vê nada, ele é cego, mas ele ouve. Você pode até não ver, mas você pelo menos precisa ouvir. Porque quando você ouvir, vai brotar fé dentro de você. E essa fé vai fazer você clamar ao Senhor. Clamar. Deus me trouxe aqui para dizer: filho, filha, clama a mim, que eu vou trabalhar na tua vida. Clama a mim que eu vou agir na tua casa, no teu ministério, no teu chamado, na tua família.
no teu casamento. Deus me trouxe aqui para dizer: filho, filha, clama a mim. Ei, tá vivendo uma situação difícil? Não é momento de murmurar. Tá vivendo uma situação complicada? Não é momento de reclamar. Tá vivendo uma situação difícil? Clama ao Senhor, que Ele vai agir com a providência na tua vida. Clama ao Senhor, que Ele vai agir com a providência na tua casa. Eita Deus! Clama ao Senhor, que Ele vai fazer aquilo que Ele almeja fazer na tua vida. Você não clamou? Como é que você quer ver Deus trabalhar na tua vida? Você não clamou? Como é que você quer ver Deus agir na tua vida? Você não clamou? Como é que você quer ver uma restauração no teu casamento? Você não clamou? Como é que você quer ver uma restauração na tua família? Como é que você quer ver se você não clamou? Faça que nem Moisés. Tome consigo o exemplo de Moisés. Clame ao Senhor. O povo está murmurando, Moisés. Moisés vai abaixar a cabeça? Não. O povo está murmurando, Moisés. Moisés vai deixar o povo continuar murmurando? Não. Moisés, ele vai tomar uma atitude de clamar ao Senhor. Você já parou para pensar que muitas das vezes que nós estamos vivendo um momento difícil, parece que nós não conseguimos clamar ao Senhor, porque nós vemos o momento que nós estamos vivendo maior que o Deus que nós servimos. Mas não é dessa forma que funciona. O momento que nós estamos vivendo não é maior do que o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos, o Deus que Israel serve, o Deus que tu serve, que eu sirvo, é o Deus que abriu o mar vermelho. É o Deus que desceu as 10 pragas sobre o Egito. É o Deus que arrancou a nação de Israel da escravidão do Egito. É o Deus que nos arrancou do lamaçal do pecado e nos trouxe aqui e nos fez uma nova criatura em Cristo Jesus. Esse é o Deus. É o Deus que foi crucificado em nosso lugar. Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é majestoso. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Príncipe da paz. Ele é o grande eu sou. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. É grande, o teu problema não é maior que Ele. A situação que tu pode estar vivendo hoje não é maior que Ele. Porque Ele é grande na tua vida, na tua casa, no teu ministério, no teu chamado. Ei, Jesus é bom. Meu Deus. Medita nesta palavra. Nem toda situação que tu está vivendo é para te matar, mas é para te fortalecer. Porque a palavra do Senhor fala em Romanos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Tudo. Talvez você pode estar vivendo uma situação na qual você diz: isso é para me matar, isso é para me fazer parar, isso é para me fazer desistir. Mas Deus me trouxe aqui para dizer: isso não é para te matar, isso não é para te fazer desistir, isso não é para te fazer olhar para trás. Mas, meu filho, minha filha, é para você entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tá difícil? Ore.
Está dolorido? Ore. Ore ao Senhor. Clame ao Senhor, faça como Moisés. Deus seja louvado. Aí você vê, nós estamos trabalhando o Êxodo capítulo 15, versículo 23 ao 27, ao 26. Aí você vê que Moisés ele clama ao Senhor em meio à situação do povo que está no deserto murmurando por falta de água doce. Eles estão diante da água amarga. Aí Moisés, e ele clamou ao Senhor. Nós vemos já aqui a murmuração do povo de Israel contra Moisés, a atitude de Moisés diante da murmuração do povo, e a atitude de Moisés diante da murmuração do povo é ele clamar ao Senhor. Aí veja agora a atitude de Deus, olha que tremendo. A primeira ação nós vemos a ação do povo. O povo, no versículo 24, eles estão murmurando contra Moisés, porque a água, o motivo da murmuração é que a água é amarga. Agora nós vamos ver no versículo 25, olha que tremendo, meu Deus. A ação de Moisés diante da ação do povo, da atitude do povo. E o que é a ação de Moisés? A ação de Moisés é ele clamar ao Senhor. Aí nós vamos ver agora a resposta de Deus. Meu Deus, isso é tremendo, meu Deus. Nós vamos ver agora a resposta de Deus sobre o clamor de Moisés diante da ação do povo. Olha isso. No versículo 25 mesmo, veja que tremendo, como é rica a palavra de Deus. Ó. E ele clamou ao Senhor, ou seja, Moisés clamou ao Senhor. Okay, olha a ação de Deus agora. Que lhe mostrou um galho de árvore. Olha a ação de Deus. O que é que Deus vai fazer? Deus vai mostrar para Moisés o que Moisés deve fazer. E o que é que Moisés deve fazer? Veja no texto. Deus vai mostrar para Moisés o que? Um galho de árvore. Moisés, olha um galho de árvore ali. Você vai usar aquele galho de árvore. É a resposta de Deus no clamor de Moisés. Deus mostra para Moisés um galho de árvore. Olha que tremendo, meu Deus, Deus é poderoso. O qual lhe lançou nas águas e as águas se tornaram doces. Deus mostra para Moisés a solução. Olha que tremendo isso aqui, meu Deus. Primeiro, você vê a nação de Israel murmurando. E qual é o motivo das águas serem amargas? Você vê agora a ação de Moisés diante da murmuração do povo de Israel. No versículo 25. E a ação de Moisés é ele clamar, ele orar ao Senhor. E quando Moisés ele ora, ele clama ao Senhor, o Senhor já traz a providência, já traz a resposta para Moisés. E qual é a resposta? A resposta é que o Senhor mostra para Moisés a solução por intermédio do clamor de Moisés. Isso já nos ensina que quando você clamar ao Senhor, o Senhor vai mostrar a direção que você deve tomar. Meu Deus, isso é forte. Quando você clamar ao Senhor, orar ao Senhor, o Senhor vai te dar a saída, vai te dar o escape, vai mostrar a direção que você deve seguir. É exatamente isso que o Senhor faz com Moisés. Ele mostra para Moisés o que Moisés não estava vendo. Porque Moisés clamou ao Senhor. O teu clamor vai fazer com que Deus mostre para você o que você não está vendo. O teu clamor vai fazer com que Deus mostre para você o que você deve ver. O teu clamor vai trazer a resposta de Deus na tua vida. Que lhe mostrou, o Senhor mostrou um galho de árvore para Moisés, o qual lhe lançou nas águas, e as águas se tornaram doces.
Moisés pega o galho de árvore que o Senhor mostrou para ele, lança nas águas que antes eram amargas, mas agora, com a providência de Deus, elas se tornam doces. Deus é tremendo, Deus é poderoso. Nós vamos ver nesse texto primeiro, veja no versículo 24, a murmuração do povo. A causa está no versículo 23, que é a murmuração, que é águas amargas. É fácil de entender um texto. Veja que a murmuração do povo motiva as águas amargas, está no versículo 23. No versículo 24 nós vemos o povo murmurando por conta das águas serem amargas. No versículo 25 nós vemos Moisés diante da situação do povo, clamando ao Senhor. E no mesmo versículo 25 nós vemos Deus respondendo o clamor de Moisés, mostrando a Moisés o galho de árvore, para Moisés pegar o galho de árvore e lançar nas águas que era amarga. Moisés faz isso e as águas se tornam doces. Deus é maravilhoso, meu Deus. Ali, no versículo 25 ainda, ali lhes deu os estatutos e ordenanças e ali os provou. É exatamente diante da situação das águas amargas que Deus provou a nação de Israel. E a nação de Israel não passou por essa prova, porque murmurou. Muitas vezes, por causa da nossa murmuração, nós não vai ser aprovado pela prova que Deus nos dá. Muitas vezes, pela murmuração, nós não vamos passar pela prova que Deus nos prova. A nação de Israel não passou porque murmurou contra o líder, contra Moisés. Versículo 26, para a gente finalizar, meus irmãos. Olha lá. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus. Você deve ouvir com atentamento. Você deve ouvir atento a voz do Senhor, teu Deus. Não é a voz de Moisés. A nação de Israel precisa entender que não é a voz de Moisés que ela precisa ouvir, mas é a voz do Senhor, o Deus de Israel. Se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, aquilo que é reto, aquilo que é aceitável diante do Senhor, inclinando os teus ouvidos aos seus mandamentos e guardando todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porém sobre ti. Se vocês ouvirem atentos os meus mandamentos, os meus estatutos e obedecer, nenhuma das enfermidades eu colocarei sobre ti. A palavra de Deus é essa. Das que pus sobre o Egito. Aqui a questão é obediência, é obedecer. Deus, Ele quer a nossa obediência. Ele quer que nós sejamos obedientes a Ele. O Senhor, Ele quer a nossa obediência. Eu já falei isso muitas vezes e não custa nada lembrar que a obediência traz bênção. A nossa obediência a Deus atrai as bênçãos de Deus na nossa vida. Muitas vezes você está vivendo determinada situação porque você é desobediente ao Senhor. Mas você precisa entender que a desobediência, ela traz maldição, enquanto a obediência ao Senhor atrai as bênçãos do Senhor na nossa vida. Seja obediente ao Senhor e você vai ver as bênçãos de Deus sendo derramadas na tua vida. Seja obediente ao Senhor e você vai ver que o seu casamento vai se tornar uma bênção de Deus. Seja obediente ao Senhor e você vai ver que na tua casa vai ser bênção, porque você é obediente. Porque a tua obediência está atraindo bênçãos para o teu lar, para a tua família, para a tua casa.